Você está comigo no Papo Monoteísta. Muito bem-vindo! Este é o nosso projeto de leitura do livro Guia dos Perplexos. Queria que vocês desculpassem um pouco a minha ausência por alguns 2 dias, 6 dias, devido a saúde ter abalado um tiquinho e acabou nós não gravando 2 dias, Mas estamos aqui de novo e eu agradeço a você que está conosco no canal Papo Monoteísta, pedindo ao Eterno para que a nossa jornada seja abençoada, para nós vermos esse livro, o Guia dos Perplexos, e nós alcançarmos a elevação para as nossas almas, para as nossas vidas, fazemos um tikkun. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, aproveite agora, inscreva-se agora, clique aí, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Se você já é inscrito no canal, compartilhe o nosso canal com a divulgação de Torá. Isso é muito importante que haja uma divulgação da Torá. Hoje vamos falar um bocadinho sobre anjos, Coisa linda, extraordinária. E ao fundo, nós temos o Grigori Kran no prelúdio através de clarinete. Extraordinária execução. E seja muito bem-vindo. E hoje nós estamos na página 186, o capítulo é o 49, e nós vamos falar sobre anjos. Eu não quero tirar a surpresa, porque o próprio título vai dizer muito do que vai ser visto hoje. Então vamos partir para a leitura do nosso livro, pedindo ao Eterno para abrir nossa mente, abrir nossa alma, e agradecendo a você que tem nos dado apoio. Então vamos lá. Página 186, do capítulo 49. Diz o seguinte: os anjos são incorpóreos e inteligências separadas. O título de hoje promete. Os anjos também são dotados. Então, os anjos também não são dotados de corpos, mas pelo contrário, são inteligências separadas da matéria, conforme será explicado. Eles são seres criados por Deus, como em que se transforma Hamid Haperet, conforme está dito em Gênesis 3:24, que corresponde a seus servidores são um fogo flamejante, Salmo 104:4. Pois ao dizer Hamid Haperet, o sentido é que os anjos se transformam às vezes em homens, às vezes em mulheres, às vezes em ventos, ruach, ou espírito, e às vezes em anjos. Nesta passagem, declara-se explicitamente que eles não são possuidores de matéria, e que não possuem figura corporal constante fora da mente. Mas tudo isso existe na visão profética e por via da faculdade imaginativa, como será esclarecido ao tratarmos do significado verdadeiro da profecia. Quanto ao que os sábios disseram, que há às vezes em mulheres, ou seja,
de que às vezes os profetas também veem os anjos na visão profética na forma de mulheres. Isso é uma alusão à profecia de Zacarias, que a paz esteja com ele. Eis que duas mulheres saíram e havia vento soprou em suas asas. Zacarias 5:9. Tu sabes que a percepção do que é isento de matéria é inteiramente isento de corporeidade. E é muito difícil ao ser humano, a não ser após grande exercício, perceber. É principalmente mais difícil para quem não distingue entre o inteligível e o imaginário e que se baseia majoritariamente apenas pela percepção da imaginação. Tudo aquilo que se pode imaginar será existente a seus olhos ou de existência possível. E tudo aquilo que não cabe na rede da imaginação será inexistente a seus olhos ou de existência impossível. Pois estas pessoas, que são a maioria dos estudiosos, jamais será esclarecida a verdadeira essência de qualquer assunto, nem ficará clara nenhuma questão obscura. Por causa da dificuldade desse assunto, o livro dos profetas trazem referências que, repetindo, por causa da dificuldade deste assunto, os livros dos profetas trazem referências que, pelo sentido literal, implicam a corporeidade dos anjos e de seus movimentos, de que possuem a forma humana. E que recebem ordens de Deus, que executam suas ordens e que fazem o que Ele quer por sua ordem. Tudo isso para orientar a mente das pessoas a conhecer a existência deles, de que vivem, são perfeitos, conforme explicamos a respeito de Deus. No entanto, se essa representação fosse omitida, a verdade e a essência deles se assemelharia na imaginação do povo simples à essência de Deus, pois também foram ditas coisas em relação a Deus que indicam literalmente que Ele é um corpo vivo e que se movimenta de forma humana. Por isso a mente foi orientada no sentido de que o grau da existência deles é inferior ao de Deus, porque fora adicionado a figura deles algo da dos animais irracionais, de modo que o entendimento sobre a existência do Criador fosse mais perfeito que a existência deles. Do mesmo modo que o ser humano é mais perfeito que os animais irracionais. Porém, não são atribuídas a eles de modo algum a figura animal, exceto pelas asas, pois não se pode conceber o voo sem as asas. Assim como não se pode conceber o andar sem as pernas. Do mesmo modo que não se pode conceber a existência dessas faculdades a não ser através
desses meios. O movimento do voo foi escolhido para representar que os anjos estão vivos, pois é o mais perfeito e nobre dentre os movimentos espaciais dos animais irracionais. O homem o considera uma grande perfeição a ponto de desejar voar para fugir de qualquer perigo e se dirigir ao que lhe é adequado com rapidez, mesmo que isso esteja distante dele. Portanto, este movimento foi atribuído aos anjos. Além disso, o pássaro que voa, aparece e desaparece, e aproxima-se e se afasta em grande velocidade. Qualidades que devem ser admitidas em nossas mentes a respeito dos anjos, como será explicado. Essa perfeição imaginada, o movimento do voo, não pode ser atribuída a Deus de nenhuma maneira, pois esse movimento é dos animais irracionais. E não se equivoque pelas palavras, e montou em um querubim e voou, Salmos 8:10 e 2 Samuel 22:11, pois foi o querubim que voou. A intenção dessa alegoria é indicar a rapidez daquele evento, como em eis que o Eterno está montado numa nuvem ligeira e vem ao Egito. Isaías 19:1, que faz alusão à rapidez com que os infortúnios recaem sobre eles. Também não te equivoques a respeito das expressões encontradas em Ezequiel a respeito de face de boi, face de leão, face de águia. Ezequiel 1:10. Ou a planta do pé de um bezerro. Ezequiel 1:7. Pois sobre isso há outra interpretação que ainda escutarás. Além de se tratar apenas da descrição das Hayot. Estes assuntos serão explicados por alusões suficientes para despertar a atenção. O movimento de voo atribuído aos anjos encontra-se em todo lugar das Escrituras e não pode ser descrito a não ser pelas asas. Portanto, asas foram atribuídas aos anjos para indicar uma circunstância de sua existência e não para designar sua verdadeira essência. Saibas que todo aquele que se move rapidamente é descrito como voando, para indicar a rapidez de seu movimento, como a águia voa, Deuteronômio 28:49. Pois a águia voa e se lança mais rapidamente do que qualquer outro pássaro. Portanto, esse termo é usado como uma alegoria. Saibas também que as asas são a causa de voo e que as asas vistas pelos profetas têm o mesmo número da causa do movimento daquilo que se move. Mas não é esse o objetivo desse capítulo. Encerramos o capítulo 49 com algumas questões importantíssimas que nós devemos novamente buscar em nossa mente. Não pela última parte do assunto, mas pela parte inicial do assunto e pela parte mais complexa do assunto. Pois se não vejamos o que Maimônides busca trazer-nos a explicação é que todas essas características que foram atribuídas aos anjos foram para dar a impressão do aspecto físico, porque os anjos não têm corpo, são incorpóreos. Aliás, nós podemos
em outros estudos, como nós veremos em diante, ver a essência de quais são feitos os anjos, que não são só uma ou duas das essências, às vezes três, mas eles não têm as 4 essências que nós temos: água, fogo, ar e terra. Somente nós temos essas 4 essências. Os anjos não têm todas elas. Falta um outro. E para se dar a consistência mental, para se trazer a interpretação mental sobre os anjos, é que se dá alguns aspectos de corporeidade, dizendo que teriam asas, são anjos que têm 6 asas, 2 asas, 3 asas, e ele nos demonstra kibbutz. Assim também como nós não devemos nos enganar, como ele aqui mesmo adverte, que os anjos teriam sexo masculino ou feminino, mas forma de demonstrar como está agindo o anjo, como é que é aquela ação, para que a nossa mente possa entender a ação que está sendo produzida. Da mesma forma, ele também nos adverte para nós não nos enganarmos com as figuras que são demonstradas no livro de Ezequiel, que o anjo teria rosto de boi, de leão, o rosto de touro, de águia, o rosto de homem. Isto é só uma figura de linguagem aplicada para se entender o que está sendo indicado. Essa é uma interpretação da Torá que está acima do pshat, do sentido literal, mas é o sentido indicativo. Existem algumas doutrinas religiosas que trazem para estes anjos vários tipos de figura, e até existem denominações que receberam nomes das quais eu não tenho aqui interesse em fazer crítica, mas que usam essa figura de linguagem como sendo figura demonstrativa. E são apenas figuras para dar razoabilidade ao que está sendo explicado naquele momento. Por isso é que é importante nós relermos este livro. Ouça novamente, preste atenção no que estava sendo dito pelo escritor, por Maimônides, de abençoada memória, esteja em paz, e aquilo que o Eterno, bendito seja, quer transmitir para nós. Nós agradecemos a você, agradecemos também ao Eterno, primeiramente a Ele, por ter nos dado tamanha a bênção e ventura de podermos ouvir um pouco e entender um pouco daquilo que Maimônides, de abençoada memória, quer nos transmitir, e vem muito mais coisas, e vem coisas muito mais, é um exagero, né? Existem mais coisas, mais profundas, e no capítulo 50 que nos aguarda. Mas espere, você ainda não é inscrito no canal. Eu estou gostando desta leitura do livro do Guia dos Perplexos. Então inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Você já é inscrito? Curta, compartilhe, contribua com o canal. Nós agradecemos a todas as pessoas que têm dado apoio, divulgado. O canal está tendo um crescimento exponencial. Fico muito agradecido a cada um de vocês, que o nosso canal está alcançando mais e mais pessoas, e que as pessoas tenham a possibilidade de ouvir e participar de um livro extraordinário como esse, o Guia dos Perplexos. E mais coisas serão reveladas mais adiante. Mais capítulos extraordinários nos aguardam, porque nós estamos ainda no início do livro. É apenas o capítulo 50, ainda faltam muitos capítulos ainda. A página 190, nós alcançamos apenas 10% do livro. Então tem muita coisa a ser revelada nesse livro para nós. Eu te aguardo na próxima leitura. Te aguardo ansiosamente para nós estudarmos juntos o Guia dos Perplexos. E estamos planejando novas leituras extraordinárias de outros livros fantásticos, inclusive alguns livros cabalistas. Muito obrigado por você estar conosco. Até agora. Agradeço a você, agradeço ao Eterno e espero que nós possamos nos encontrar na próxima leitura,
muito obrigado. E vamos ficar mais uma vez com Grigori Khin no Prelúdio de Flauta.